Parabéns, líder extraordinária! Chegamos ao fim do nosso incrível treinamento de liderança feminina. Você absorveu conteúdos valiosos, conquistou suas habilidades e está pronta para impactar o mundo com sua liderança. A jornada até aqui foi intensa, mas o conteúdo que você aprendeu é precioso. Siga em frente aplicando tudo o que aprendeu até aqui e continue brilhando como uma líder que inspira. Desejo sucesso em seus futuros projetos e não esqueça, você foi chamada para ser uma líder que faz a diferença. Parabéns por essa conquista notável. Vamos à última aula? Olá, meninas, tudo bem com vocês? Estamos chegando ao final do curso de liderança. E aí eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Mas, se vocês tiverem algum assunto interessante que vocês queiram essa aula, passe para a sua líder de campo o tema e a gente fará a aula para vocês. Tudo que vocês precisarem vai estar no curso de liderança lá. As aulas já tem o projeto Mulher Fiel e tantas outras como as dicas missionárias, né? Tantos temas maravilhosos que trabalhamos nesse curso de liderança. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma tela para a gente acompanhar a última aula desse curso de liderança maravilhoso, que eu espero que tenha ajudado muita gente. Vocês estão... Só um instantinho. A gente vai compartilhar a tela para vocês, tá? Compartilhar a tela. E aí, tá dando para ver a tela? Então, curso de liderança feminina da União Leste Brasileira. E sejam muito bem-vindas a essa aula. Então, a história do Ministério da Mulher e o que Deus fez na vida dessas mulheres tão preciosas, né? E tudo que Ele fez através delas. Vamos lá, vamos ver a história. Desde os tempos bíblicos, as mulheres têm desempenhado um papel importante no cumprimento da missão. Suas histórias de fé e coragem estão registradas na palavra de Deus. Podemos lembrar da história de Sara. A gente pode lembrar também da história de Joquebede, da Débora, Ana, Ruth, Esther, Maria e outras mulheres importantes. Mulheres que, apesar das dificuldades que enfrentaram, foram valorosas, determinadas e dedicadas ao serviço do Senhor. Por meio dos seus dons, desenvolveram ministérios que, ao longo da história, inspirou outras mulheres a também servirem ao Senhor. E elas nos inspiram até hoje, não é verdade? Sarepta Henry não tem seu nome registrado na palavra de Deus, até porque viveu em outros tempos, mas com certeza foi uma das mulheres valorosas da nossa época. Acompanhe sua história e veja como Deus a usou para iniciar um lindo trabalho conhecido hoje por Ministério da Mulher. Da mulher não são recentes. Em 1898, a senhora S.M. Henry, encorajada por Ellen White, liderou o departamento dos Ministérios da Mulher na igreja. Sarepta Miranda Irish Henry, ela nasceu numa família de um ministro metodista. Sarepta, ela passou a infância dela e a juventude dela acompanhando o pai, que era pastor, né, que era ministro, nos itinerários dele. Ela gostava de ir acompanhando o pai. Quando jovem, ela frequentou um seminário chamado Rock River. Em 1861, ela se casou com James W. Henry, que era professor. Mas, 10 anos depois, ele faleceu e a deixou com 3 filhos. Mas ela conseguiu manter a família. Ela dava aulas e escrevia histórias. E essas histórias e também poesias, elas eram publicadas. E assim ela mantinha a família dela. Em 1874, assustada ao ver seu filho ser tentado a entrar em um bar,
ela decidiu organizar as mulheres cristãs lá de Rockford, Illinois, para promover ativamente a temperança. Gradualmente, a sua esfera de ação ela foi crescendo, foi se ampliando, e ela se tornou evangelista nacional da recém-organizada União de Temperança das Mulheres Cristãs, UTMC. Organização, vejam só que lindo, União de Temperança das Mulheres Cristãs. Devido à pesada carga de viagens e palestras, ela adoeceu. Esperando encontrar ajuda, foi para o sanatório de Battle Creek. No final do verão de 1896, ela aceitou os ensinos dos adventistas do sétimo dia e foi curada enquanto orava. Nesse tempo, ela então reassumiu seu trabalho na UTMC. Em 1898, ela elaborou um plano chamado Ministério da Mulher. E de costa a costa dos Estados Unidos e Canadá, ela apresentou palestras dando ênfase no papel da mãe na educação moral da sociedade. Nesse mesmo ano, ela então renunciou ao seu cargo de evangelista nacional na UTMC, a fim de se dedicar à mobilização das mulheres adventistas para a obra de Deus. Ela acreditava que as mulheres devidamente organizadas, treinadas e capacitadas poderiam realizar uma obra igual ou superior à da UTMC. Que história linda, hein? Eu não sei você, mas eu sempre me emociono muito quando eu leio aí a história do Ministério da Mulher. Sabe, é muito inspirador conhecer mulheres que se comprometeram, que se dedicaram, que no seu tempo fizeram tanta diferença. Mulheres visionárias, que apaixonadas por Jesus e por sua causa, se entregaram de uma forma tão linda e hoje nós colhemos frutos e damos continuidade a essa missão tão linda que elas começaram. E eu quero compartilhar com vocês, quero convidar vocês a conhecer mais a fundo o trabalho da Sarepta Miranda Henry, essa mulher que, encorajada por Ellen White, fez um trabalho lindíssimo, iniciou aí os Ministérios da Mulher, tá? Por essa ocasião, recebeu uma carta de Ellen White que escreveu: Irmã Henry, tenho pensado que com a sua experiência e a supervisão de Deus, você poderá exercer sua influência para pôr em funcionamento as linhas de trabalho nas quais as mulheres poderiam se unir e trabalhar para o Senhor. Assinado Ellen White. Também em outro momento, Ellen White escreveu outra carta para ela, encorajando, dizendo: Irmã Henry, a obra que você está realizando para ajudar nossas irmãs a sentir a sua responsabilidade individual para com Deus é boa e necessária. Agora eu quero convidar você a conhecer um pouquinho mais esse início, né? Tanto do Ministério de Ellen White e como foi esse início aí junto com a irmã Henry em estabelecer os Ministérios da Mulher. Então, o Ministério de Ellen White, chamado de Ellen White, começou no ano de 1844, onde ela recebe a sua primeira visão. E 30 anos depois, no ano de 1874, é estabelecida a primeira sociedade de Dorcas, em Battle Creek, Michigan, pela senhora Henry Gardner. Nesse mesmo ano, a senhora Henry torna-se evangelista nacional da União de Temperança das Mulheres Cristãs. Então, esse ano foi bem significativo, né? Em 1896, a senhora Henry une-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois de fazer tratamento no sanatório de Battle Creek. E em 1898, no dia 30 de março de 1898, a senhora Henry recebeu uma licença ministerial da Associação Geral, onde ela inicia a obra dos Ministérios da Mulher, encorajada por Ellen White. E no ano de 1899, a senhora Henry produziu uma página semanal na revista que foi intitulada As Mulheres, o Trabalho Evangelístico das Mulheres. E ela viajou de uma forma extensiva para promover os Ministérios da Mulher. Então, assim, nós vamos continuar acompanhando essa história e vamos perceber toda essa dedicação, toda essa entrega, como cresceu, como foi importante para nós hoje estarmos aqui
contando essa belíssima e tão inspiradora história. Que o Senhor nos ajude, assim como essas mulheres fizeram diferença na sua geração, em seu tempo, que o Senhor também nos ajude, nos use nesse tempo, para com os nossos dons, nossos talentos ser usadas, mulheres usadas por Deus, para ser luz, para ser bênção e para fazer diferença nesse tempo. Que Deus abençoe, um grande abraço. Serepta Henry, nascida em 1839, viveu até 1900. Ela era uma famosa e reconhecida oradora na União de Mulheres pela Temperança Cristã, uma sociedade fundada no norte dos Estados Unidos. Todas as mulheres que faziam parte dessa sociedade, elas eram consideradas mulheres poderosas, porque elas trabalhavam para ajudar as famílias a resolver problemas. Em 1895, a Henry, ela ouviu sobre o Sanatório Adventista de Battle Creek, onde conheceu o Adventismo, e no ano seguinte se converteu, aos 57 anos de idade. Ela recebeu uma liderança ministerial, que durou curto prazo, mas que foi um ministério muito frutífero. Ela continuou promovendo a temperança cristã e reforma pró-saúde. E foi ela que deu os primeiros esforços para criar um ministério para a mulher dentro da igreja. Esse foi o primeiro esforço na igreja para aconselhar pais e ajudá-los a resolver problemas pessoais. Henry e Ellen White nunca se conheceram pessoalmente, mas compartilharam contínuas trocas de cartas. E Ellen recomendou para ela que não deixasse o seu trabalho de união de mulheres de temperança cristã e que ela usasse a sua influência para compartilhar a verdade. E Ellen White deixou um recado bem claro para as pessoas que conviviam com ela naquela época. Não quero crer que haja alguém em nosso povo com entendimento tão limitado para que fosse dizer à irmã Henry que corte seus laços com a união de mulheres pela temperança cristã. A Henry, ela poderia fazer um trabalho belíssimo através dessa sociedade. E Ellen White disse para ela, olha, não é necessário que você compartilhe todo o seu conhecimento que você tem para entrar em assuntos controversos, mas compartilhe as boas novas de salvação, porque através das boas novas de salvação, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessas pessoas que faz parte da sociedade. E quando o Espírito Santo trabalhar no coração dessas pessoas, aí sim, você poderá falar a verdade ponto a ponto. A Henry deu um passo fundamental para o início do nosso ministério, que é um ministério que salva pessoas e que ajuda o crescimento da igreja. A Henry fez a diferença e nós também podemos fazer a diferença em nossa igreja. Olá, mulheres da ULB, nós estamos agora chegando na etapa final do curso de liderança feminina e vocês vêm acompanhando aí o histórico de como esse departamento ele se consolidou e o que nós podemos ver hoje dele. Eu quero só abrir o compartilhamento de tela para que vocês possam acompanhar aquilo que eu estou falando. Então, vamos começar aí com essa data do ano de 1990, foi o concílio anual, que reunidos ali no dia 4 de outubro, foi votado a abertura do Departamento do Ministério da Mulher. E quem foi nomeada foi a Rose Oates, ela foi a primeira diretora do Ministério da Mulher da Associação Geral. Já aqui, para nós, na divisão sul-americana, no ano de 1993, quem assumiu esse departamento foi a Susana de Schultz. Ela assumiu, mas ainda sem status de departamento. Rose Oates, com certeza, era uma mulher certa, que estava no lugar certo e na hora certa. Por que eu gosto de fazer essa consideração para vocês? Preste bem atenção, no ano de 1995, o mundo estava declarando que aquele era o ano da mulher. Então, o que foi que Rose fez? Rose pediu à Conferência Geral que declarasse também o ano da mulher, mas que fosse enfatizado o trabalho das mulheres cristãs na missão do mundo.
E Rose, ela deixou para a gente um legado muito lindo. Por exemplo, ela concentrava as ações desse departamento nos desafios que as mulheres enfrentam em todo o mundo, como analfabetismo, a pobreza, saúde da mulher, cargas de trabalho, que nós sabemos que em muitos países são excessivas, abuso e falta de treinamento e oportunidades educacionais. Já Rose, como deixou tudo isso bem respaldado para que a gente se concentrasse nesse departamento, nessas ações, algo preocupava muito ela, que era a questão do abuso. E ela tinha essa parceira com ela trabalhando, que se chama a Ardis Stenberg. O que foi que Ardis fez? Quando ela se tornou diretora, ela construiu sobre o alicerce que Rose tinha estabelecido e pediu ao Conselho Anual da Conferência Geral para designar o 4º sábado de agosto de cada ano como ênfase em prevenção do abuso. E ele foi votado em 2001 e permanece no calendário mundial da igreja até hoje. O que começou, veja bem, com um clamor para que a igreja reconhecesse o problema que milhares de meninas e mulheres enfrentavam, foi adotado pelos principais departamentos do Ministério da Igreja. Em 1995, o Ministério da Mulher, aí sim, recebeu o status pleno de departamento na Assembleia da Associação. Agora, Ardis é eleita como diretora associada, mas esse departamento ainda não era permanente em algumas divisões, e nesse mesmo ano foi votado aí em 8 divisões e uma união. E ele se firmou como um departamento. Aqui na divisão sul-americana, aí sim se reconheceu o trabalho do Departamento dos Ministérios da Mulher. E a primeira pessoa que assumiu foi a senhorita Vartiviana como diretora deste departamento. Em 1996, as divisões África-Oriental, Euro-Africana e Interamericana estabeleceram esse departamento também. Agora não era mais uma ou duas uniões ou divisões, além daquelas que já foram votadas antes, mais uniões votaram a permanência desse departamento, e foi em 1996 que aconteceu a primeira reunião do Conselho Mundial dos Ministérios da Mulher. Essa senhora, ela se chama Dorothy Watts, né, meninas? Ela foi escolhida para substituir a Rose, que renunciou, creia, olha o cargo que ela ocupou, para se tornar vice-presidente da divisão norte-americana. No concílio anual, neste ano aí em cima citado para vocês, a Ardis, ela foi escolhida então para substituir agora a Dorothy, que renunciou quando seu marido foi nomeado como presidente da divisão sul-asiática. O que nós podemos ver, meninas, é que nosso departamento, esse departamento que a gente tanto se dedica, tem uma história muito linda. E você pode estar se perguntando por que, Fran, a gente tem que estudar tantas datas, ver tantos nomes, porque você trabalha ou compra ou adquire alguma coisa que você não conheça. É importante demais nós conhecermos de fato a história desse departamento, que nós mulheres somos tão atuantes. E eu encerro a minha fala agora com a fala de Ellen White, com o escrito de Ellen White, na verdade. E está lá em Beneficência Social, na página 145. Ela diz o seguinte: há para a mulher um propósito mais alto, um mais elevado destino. Ela deve desenvolver e cultivar suas faculdades, pois Deus pode utilizá-las na grande obra de salvar almas da eterna ruína. E eu gostaria agora de ler uma outra frase para você que diz o seguinte: o sucesso é uma linha do tempo cuja história você quem faz. Nós estamos presenciando esse departamento hoje de uma forma linda e maravilhosa, porque ele foi pensado, planejado no coração de Deus. E se ele está hoje tão fundamentado onde ele está, é porque, de fato, essa história foi construída por mulheres tementes e valorosas que tinham um propósito único e exclusivo de levar pessoas a Cristo. No ano 2000, Evelyn Nigel foi nomeada diretora do Departamento dos Ministérios da Mulher para toda a divisão sul-americana, onde atuou até novembro de 2006.
Em 2005, Heather Small assume o departamento dos Ministérios da Mulher para a Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial. A mesma comissão nomeia, então, Raquel Arraes como diretora associada. Em 2005, Williane Marrone é nomeada diretora associada do Ministério da Mulher na divisão sul-americana. Em 2007, Williane Marrone assume então o departamento do Ministério da Mulher para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na divisão sul-americana. Em 2015, Marley Peyer foi nomeada no dia 21 de agosto como diretora do Ministério da Mulher para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na divisão sul-americana. Em 2020, assume então Jeanette Lima. Hoje, o Ministério da Mulher está consolidado e forte. Segue em sua missão de manter, encorajar e desafiar as mulheres em sua caminhada diária como discípulas de Jesus Cristo e como membros de sua igreja. E estamos todas juntas nesta jornada. E complementando a história do Ministério da Mulher, vamos relembrar a nossa missão. Nós sabemos que o Ministério da Mulher existe para manter, encorajar e desafiar as mulheres adventistas do sétimo dia em sua caminhada diária, como discípulas de Jesus Cristo e como membros de sua igreja ao redor do mundo. Por isso, nós utilizamos o método de Cristo, pois ele traz verdadeiro êxito ao nos aproximarmos das pessoas. Sabemos que o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Ele manifestava simpatia por elas, ministrava-lhes as necessidades e ganhava sua confiança. Só então ele convidava, segue-me. Portanto, a visão do Ministério da Mulher é espiritual. É levar a mulher a conhecer a Jesus, servi-lo e também discipular outras mulheres. Nós também temos o propósito, com a ajuda de Deus, de dignificar as mulheres como pessoas de valor inestimável, em virtude de sua criação e redenção. Somos capacitadas por Deus com o propósito de treinar as mulheres para o serviço e oferecer-lhes a perspectiva feminina diante dos problemas da igreja. Nós também temos o objetivo, como Ministério da Mulher, de ministrar ao amplo espectro das necessidades femininas, levando em conta as perspectivas multiculturais e multiétnicas. Nosso propósito também é cooperar com outros departamentos e ministérios da Igreja para viabilizar o Ministério da Mulher que existe para as mulheres e, assim, guiar e animar as mulheres e as jovens adventistas para que se envolvam nas atividades e responsabilidades de sua igreja local. Da mesma forma, devemos ajudá-las a encontrar caminhos e meios para desafiar e usar os seus dons para promover a pregação do Evangelho, assim participando da missão global. Então, meninas, a história do Ministério da Mulher não termina aqui. Vocês ouviram as líderes de campo falando cada uma partezinha da história do Ministério da Mulher. Mas a história continua com muitos nomes que, no decorrer do tempo, até os dias de hoje, exercem seus dons e talentos no cumprimento da missão, entendendo que nosso envolvimento é intencional para servir e salvar. Os relatos da história do Ministério da Mulher destacam o início com a Sarepta Henry e outras que abraçaram o ministério, representando nossas líderes no contexto mundial, como também no contexto da América do Sul. Mas também temos as líderes que representam as uniões, temos as líderes que representam os campos, temos as líderes que representam as igrejas e distritos, não é verdade? Hoje fazemos parte desse ministério tão maravilhoso que existe para apoiar, encorajar e lançar desafios às mulheres adventistas em sua jornada como seguidoras de Jesus Cristo e como membros de sua igreja mundial. Amém? Então, vamos lá, meninas. Vamos falar um pouquinho da nossa formatura do Ministério da Mulher. Aí vocês têm
um momento para a entrada de vocês na formatura. E eu quero que vocês tenham esse material para aproveitar bastante, tá? Esse é o momento de entrada da nossa formatura. Nós estamos ali para testemunhar isso que a gente fez, a nossa condição por esses meses todinho, de março a setembro, que estivemos envolvidos no curso de liderança feminina. Então, que vocês possam aproveitar esse momento tão sublime, tão nobre, um momento que você dedicou para aprender mais do que servir ao nosso Deus. Que vocês sejam abençoadas grandemente por isso. Então, nosso videozinho de entrada para a formatura da liderança feminina da UFB. Ok? Então, vamos continuar. Vamos continuar com outros materiais. Vocês têm aí também o curso de liderança feminina, o certificado. Vocês receberão esse certificado. Vocês também serão investidas com esse PIN que vocês estão vendo aí, da estrela. E aí tem escrito curso de liderança feminina e tem Ministério da Mulher, abreviados, no MM aí, na estrela. Ok? Vocês gostaram? E finalizando essa aula, um texto aqui de Ellen White que diz assim: grande é o trabalho e a missão das mulheres, especialmente daquelas que são esposas e mães. Podem ser uma bênção a todos os que as cercam e exercer poderosa influência para o bem, se deixarem sua luz brilhar de tal modo que conduzam outros a glorificar nosso Pai Celestial. As mulheres podem exercer influência transformadora se tão somente consentirem em sujeitar seus caminhos e vontade a Deus e permitir que Ele lhes controle a mente, afeições e todo o ser. Elas podem exercer uma influência que contribuirá para beneficiar e elevar aqueles com os quais se associarem. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão vendo a foto aí da nossa formatura como líderes de campo, e esse momento foi muito especial. Estamos aí com os nossos certificados e prontas para investir em vocês no curso de liderança feminina. Deus abençoe grandemente e que possamos exercer esse ministério com muito amor no coração, muita dedicação e a intenção de servir e salvar a toda criatura. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, a nossa gratidão, Senhor, pela vida, pela tua proteção, a nossa gratidão por termos concluído esse curso de liderança, que foi uma bênção em nossas vidas, e que possamos produzir grandes frutos através do conhecimento que adquirimos, Senhor. Que possamos alcançar pessoas e que sejamos instrumentos em tuas mãos para tal serviço, para que possamos povoar grandemente o céu, Deus. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos capacitando e que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Tchau, meninas. Boa formatura para vocês.